Você já deve ter me ouvido falar bastante sobre tempos maiores, né? H1, M15, M30 para retração. Cuidado com a última vela, ou você pode pegar na última vela se acaso isso acontecer. Bom, a gente chegou nessa aula e também a outra aula extremamente importante, assim como todas, né? Você vai me ouvir falar isso muito. Nessa aula você vai entender o porquê a gente deve analisar tempos maiores e o que esses tempos maiores ajudam e também atrapalham na sua retração de M5. Tá bom? Aqui a gente vai falar só de retração nesse módulo. Então, bora para a tela, que agora você vai entender a importância de tempos maiores para a retração. Vamos lá. Importância de tempos maiores para a retração. Primeiro, as velas que a gente vai estar conferindo, M15, M30 e H1, tá bom? Então tá aqui, velas de 15 minutos, velas de 30 minutos e velas de 1 hora. Aqui tá os temas, né? O que conferir, no que ajuda e no que atrapalha. Então vamos um por um. Falando de M15, o que conferir? Primeiro, para você que ainda não sabe conferir. Quando eu dou um zoom no gráfico, tá vendo que o gráfico ele sempre é separado por esses tipos de linhas aqui? Perfeito. Como eu estou em M5, eu estou dando esse zoom, tá vendo que cabe 3 velas dentro desses quadros, esses quadrantes? 1, 2, 3. Essas velas são velas de M5. Só que isso aqui é uma vela de M15. Então, são 3 velas de M5 que formam uma vela de M15. Quer ver? Tá vendo essa vela aqui, por exemplo? Ó, teve 2 velas de baixa e uma de alta. Se eu passar para M15 e der um zoom, tá vendo essa vela aqui que retraiu e deixou um pavio? É exatamente aquela vela de M5 representada em M15. Por quê? Se eu passo para M5, teve uma vela que veio lá de cima, caiu, e aí o mercado subiu um pouco. Então aquele pavio grande que tem, na verdade, é esse corpo dessa vela verde aqui, por isso que ficou daquele jeito. Enfim, então é exatamente assim. Quer ver outro exemplo? Essa vela aqui que está aqui em cima, ó, 2 velas de alta e uma vela grande de baixa. Foi a vela das 10h30 às 10h45. Se eu passar para M15, ó, olha como ela finalizou. Um corpo extremamente pequeno e um pavio gigante. Por quê? Passando para M5, as 3 velas aqui, 2 velas subiram e a terceira vela retraiu. Ou seja, esse corpo aqui é aquele pavio grandão. Entendeu? Entendeu, perfeito. Então, o que a gente tem que começar a analisar? Você não pode entrar em uma vela de reversão. Vela de reversão você não tem como entrar, tá? Nas próximas aulas você vai entender exatamente sobre velas de reversão, né? Enfim, você vai ver muito conteúdo sobre isso. E o que acontece numa vela de reversão? Vela de reversão é isso aqui, ó. Olha só, a gente tem a resistência e a vela que está chegando aqui, ela está fazendo uma reversão, ou seja, o corpo dela está tocando aqui para a gente entrar vendido, porém tem um pavio muito grande aqui, ou seja, essa vela está revertendo, ela foi lá embaixo e começou a subir, e aí muita gente entra vendido aqui, isso não pode acontecer. Só que isso em tempos maiores, muitas vezes a gente está aqui analisando M5 e M5 está assim, ó, uma vela de alta tocando aqui. E aí tá tudo dentro dos filtros, imagina que tá tudo dentro dos filtros, porém, a vela que tá tocando aqui, ela faz um baita do rompimento. E você acabou não se atentando que aqui do lado tinha, por exemplo, uma vela de baixa e de repente mais uma vela de baixa. Aí o que acontece? Imagina aquele quadrante que eu acabei de mostrar para vocês. Se essa vela foi de baixa e essa vela foi de baixa, isso significa que lá em M15 a vela fez isso aqui. Certo? E aí ela começou a subir e veio tocar. E aí você entrou vendido aqui, numa vela de reversão. Então o que eu tenho que entender? Eu não posso entrar contra uma reversão de M15. Lembra da estratégia que você já viu, a estratégia de M15? Eu deixei isso muito claro para você. Não entre em uma reversão de M15. Na verdade lá eu já falo, que eu só estou relembrando a importância de tempos maiores. Qual que é a melhor forma de eu entrar em uma retração analisando as 3 velas? É essa aqui, ó. Uma vela, também já falei isso lá para você. 2 velas, toque. Por quê? Essa deixa o pavio, essa deixa o pavio. Isso significa que a vela de M15 está exatamente assim, ó. A vela de M15 ela vem demonstrando retração também por conta desses pavios aqui. E quando ela toca, existe uma grande chance de deixar pavio. Por quê? Porque em M5 os filtros estão ok e ela não está revertendo. Olha, o corpo nasceu e foi. Não é uma reversão. Então, sempre no fechamento, 10h10 para 10h15, 10h25 para 10h30, que é a última vela de M5 dentro de uma vela de M15, como eu sei que a vela está revertendo ou não? Se eu for abrir o gráfico aqui, ó,
eu sei que, olhar essa aqui, por exemplo, ó. Essa aqui, 2 de alta, essa aqui reverteu. Então, imagina que tivesse uma resistência aqui, só para vocês entenderem. Imagina que tivesse uma resistência aqui. Essa foi vela de alta, essa foi vela de alta. Se essa vela tocasse, eu poderia entrar vendido, por quê? Porque eu estou numa sequência de 3 velas dentro desse quadrante. Isso significa que a vela em M15, ela simplesmente nasceu e foi direto. Ela não está revertendo. Vou procurar um outro exemplo aqui. Olha só, aqui eu tenho um outro exemplo. Imagina que aqui eu tivesse um suporte. Imagina que aqui eu tenho um suporte perfeito para retração. E eu estou olhando em M5. Essa vela de M5, ela subiu. Aqui dentro eu tenho o meu quadrante aqui. Essa vela, ela desceu. E essa vela, ela veio tocar na zona de suporte, não veio? Só que olha o problema. Se essa vela subiu até aqui, isso significa que M15 foi até lá. Aí essa vela cai. M15 começou a deixar pavio. E essa vela veio tocar. Ou seja, vamos ver essa vela como ficou em M15. Essa é a vela das 2h15 às 2h30. Então vamos botar aqui em M15. Ó, é exatamente essa vela aqui, ó, 2h15, eu consigo ver pelo relógio aqui embaixo. Ela iniciou 2h15 e terminou 2h30. O que acontece com ela? Ó, uma vela de reversão, é uma vela que foi até lá em cima, reverteu e caiu. Ou seja, se tivesse um suporte aqui embaixo, eu não poderia entrar comprado, por mais que a terceira vela. Thiago, mas você falou na aula da estratégia que a terceira vela é a melhor. Realmente é a melhor, mas só existe uma forma da gente entrar. Quando as velas vinham em sequência e toca. Veio em sequência, deixou o pavio e tocou? Ótimo, muito bom. Agora, contra uma reversão em um tempo maior, a gente não pode entrar. E aqui é exatamente o caso onde acontece. Então imagina que tivesse suporte aqui, aconteceu uma reversão porque a vela não veio na sequência. Quando eu passo para M5, ó, quando eu passo para M5, não tem uma sequência de baixa aqui. Teve uma vela grande de alta e as outras duas de baixa. Ok? Então tem que cuidar com isso, tem que cuidar muito com isso, tá? Não pode reverter. Se a vela não está revertendo, tá tudo bem. Assiste isso 30 vezes se possível, até você dominar, porque é um pouco complexo, mas é muito fácil de entender depois que você entende, óbvio, né? Outro exemplo que você pode entrar é esse aqui, ó. Uma vela sobe, aí essa vela desce um pouquinho. Aí essa vela vai e toca. Imagina que aqui deixou pavio, né, conforme as regras. Aqui também deixou pavio. E aí a terceira vela do quadrante está tocando. Tá revertendo em M15? Não tá. M15 iniciou aqui e foi para cá. Não está revertendo. Não é porque tem essa vela aqui que é uma reversão, não é. Agora, se fosse assim, ó, subiu. Aí essa vela fez isso aqui. E a terceira vela fez isso aqui. Tá finalizando M15. M15 iniciou aqui e vai terminar aqui. Está finalizando M15. M15 tá como nesse exato momento? Tá assim, ó. Ó, aqui e tá aqui. Aí sim essa vela jogou o preço lá embaixo. E aí sim aconteceu. Então tem que tomar muito cuidado, tá? O melhor exemplo é velas na sequência. Tocou. Posso entrar porque M15 não está revertendo. Ou assim, aí deu uma vela de baixa e mais uma aqui também não está revertendo. Pode entrar. Agora, deu uma vela de baixa, outra vela de baixa, a terceira veio tocar aqui, é simples, eu tô que gerar um gatilho na sua cabeça. Putz, M15 está finalizando, porque é a terceira do quadrante. Vou dar uma olhada em M15? Vou. Iniciou aqui, tá revertendo. Não entra. O perigo é de rompimento, é muito simples. A vela foi até lá embaixo, não continuou a queda, voltou e você está entrando vendido aqui contra esse corpo muito pequeno. Então por isso que é tão perigoso assim. Trazendo para M30, o que acontece em M30? Em M30, ó, se eu botar aqui um zoom, tá vendo que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, dependendo do zoom, tá? Quando eu aumento um pouco o zoom, sai uma linha. Agora tem 12 velas. Quando eu diminuo um pouco o zoom, tem 6, tá vendo? Quando eu diminuo bastante, tem 3. Dentro dessas 3 aqui, é uma vela de M15. Quando eu abro um pouco, ó, apagou. São 6 velas, é uma vela de M30. Abriu mais um pouco, ó, apagou. 12 velas, uma vela de H1. Então, como eu sei para saber? Aqui eu tenho uma vela de H1 nesse quadrante. São 12 velas. Quando eu mexo um pouco o zoom, 6, ó, apareceu aqui já. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quando eu mexo mais um pouco o zoom, ele diminui para 3, que é uma vela de M15, ó. 3. 1, 2, 3.
Só que óbvio que eu estou em M5, só para vocês entenderem, né? Então eu posso ter esse controle de reversão em todos os tempos. Por exemplo, imagina que eu estou aqui e dei o zoom aqui. Tá vendo que aqui tem 6 velas? 1, 2, 3, 4, 5, 6? Tá vendo que essas velas estão também em sequência e não estão revertendo? Não é necessário sempre estar em sequência, tá? Isso é legal deixar claro. Aqui em tempos maiores, Não é necessário sempre estar em sequência. Porém, o corpo ele deve ser muito maior do que o pavio. Por exemplo, imagina aqui, eu tenho uma vela aqui de H1. De H1 não, de M30, desculpa. Sem uma, 2, 3, 4, 5, 6 velas de M5. A vela em M30 ela vai estar assim. Certo? Uma vela inteira. Imagina que eu tivesse isso aqui, ó. Uma vela de M30 aqui, outra vela de M30 aqui. Aí eu tenho uma vela de aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui tá tocando. Aí aqui tem pavio, ó. Tem bastante pavio. Tem as regras de retração. Posso entrar nessa vela? O que eu vou fazer? Eu vou abrir M30 e vou ver. Como é que vai estar a M30? Vai estar exatamente assim, ó. O pavio começou aqui e tá com o corpo aqui em cima. Posso entrar nessa vela? Isso aqui é uma vela de reversão? Não é. Você pode entrar. Por quê? Sempre que o pavio, ó, presta atenção, sempre que o pavio, isso, gente, para vocês anotarem, é assistido tipo 10 vezes, tá? Sempre que o pavio for menor do que metade do corpo, que é esse o caso, não é uma vela de reversão. De novo, sempre que o pavio for menor que metade do corpo da vela, não é uma vela de reversão. Imagina que fosse desse jeito aqui, ó. M30 iniciou, caiu, caiu, caiu. Aí aqui fez isso aqui, subiu, subiu em M5, subiu, tá tocando. M30 vai estar assim, ó, o pavio vai estar aqui, grandão assim, por causa dessas 3 velas, e M30 vai estar tocando aqui. É uma boa retração? Não, porque o tamanho do pavio é maior do que o corpo, ou maior do que metade do corpo, pelo menos. Conseguiram entender? Então, muito cuidado com isso. E isso sempre vai acontecer no fechamento de uma vela de M30. Quando que fecha uma vela de M30? Ó, deixa eu pegar aqui. 10h25 para 10h30 fecha uma vela. Então, por exemplo, agora é meio-dia, ó. Agora acabou de fechar uma vela de M30, ó, M30. Tá vendo que essa vela aqui, ela foi até lá embaixo e retraiu? Ela não é uma vela de reversão, por exemplo. Ó, aqui eu tenho um exemplo, ó. Essa vela aqui, tá vendo? Vamos ver o que essa vela fez. Vou passar para M5. Vou dar um zoom aqui. Perfeito. Imagina, tá vendo que aqui a gente tem um suporte? Aqui a gente tem um suporte? Beleza, tem um suporte aqui, eu vou mostrar para vocês um exemplo. Tá vendo que essa vela de M5 ela rompeu com tudo? Quando eu passo para M30, olha só, olha a reversão. A vela de M30 veio até aqui em cima e neste momento aqui ela tocou. Olha a força no rompimento, por quê? Porque ela estava revertendo. Se eu olhar em M5 e der um zoom, ó, cabe 6 velas aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo que o mercado subiu, aí reverteu inteiro, reverteu, tocou. Não daria para entrar nessa retração, nesse suporte. Então é isso que você tem que começar a entender. Começar a ver o que o mercado vem fazendo em M30. Às vezes você está entrando numa retração que você acha que é linda, maravilhosa, mas lá em M30 a vela está revertendo. Pô, é 10h25. Vamos lá. Tem uma região de resistência, 10h25, 10h30 acaba essa vela de M30. Ela inicia 10 e acaba 10h30. Inicia 10h30 e acaba 11, assim vai. Aí, tá lá, M5 tá assim, ó, tá tocando aqui. Tocando, top. Show de bola. Só que, como eu falei, 1, 2, 3, 4, e aí 5, uma vela de alta, 6. Lá dentro de M30, 6 velas de M5 tá fazendo isso aqui. E você tá tão focado na retração que você não está vendo que M30 tá exatamente assim, ó, com um grande pavio de reversão. E aí você entra, então começa a focar nisso. E aí tem H1, que também é muito parecido, ó. O que conferir? Então H1, a gente tem as 12 velas, né? Quando a gente dá o zoom aqui, a gente vê 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A gente vê as 12 velas. O que ajuda, né? O que nos ajuda? Então,
Aqui no M15 e M30, o que nos ajuda? Quando M15 e M30 está esticado, ou seja, não está revertendo, porque elas também ajudam. M15 ajuda quando? Quando ela simplesmente nasce, vai até a zona. Lá em M5 vai ser uma sequência de velas, como eu já falei várias vezes. É top, é uma confluência a favor. E M30 também. M30, quando ela nasce e vai direto, lá em M5 indo direto, ou deixa um pavio que seja pequeno e vai, não é um pavio maior do que a metade do corpo, ajuda. Por quê? Porque é a última vela, igual a estratégia de M15. Lembra que a estratégia de M15, de M5, consiste em deixar o pavio em M15, você tem essa confluência? Quando você consegue pegar uma retração lá em M30, quando você consegue pegar a retração em M5, confluindo com uma retração em M30, é muito bom. Só que a vela de M30 não pode reverter. Então imagina, se eu abrir aqui ó, o gráfico em M30 e olhar aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tenho uma região de resistência. Imagina eu tenho uma região de resistência, passei para M5. Imagina, ó, que eu tenho uma região de resistência e a última vela, ó, M30 está fechando, é 10,25. Aqui está a resistência, 10,25 agora. Aí, M30 está vindo aqui e a última vela, 10,25, a vela de M5 bate aqui. Bateu aqui. M30 está vindo desde lá de baixo, ou seja, a vela de M30 está assim. É bom pegar a retração? Claro, porque está confluindo com o pavio em M30. Igual aquela confluência de pavio em M15 que você viu na estratégia. Entendeu? Então, assim, ele é bom quando você sabe operar e é ruim quando você não sabe. Porque, assim, quando você não sabe, você pode ficar pegando reversão, igual eu falei várias vezes aqui. Então, por isso que você tem que dominar essa parte. Em relação ao H1, também é a mesma coisa. H1 são 12 velas e muitas vezes, se eu passar para uma hora, imagina, ó, vamos lá. Isso tem que ficar bem explicado para vocês, tá? Deixa eu apagar essas linhas aqui. Olha só, tá vendo que aqui eu tenho uma vela de H1 que reverteu? Então, olha só, olha o tamanho do pavio, olha o tamanho do corpo. Imagina entrar comprado em um suporte aqui lá em M5. Seria bom? Não. Muito melhor entrar vendido em uma resistência aqui porque o corpo estava grande. Conseguiram entender? Eu tenho alguns exemplos na prática que eu vou mostrar para vocês, mas isso tem que ficar muito bem explicado. Por quê? É complexo, então você vai ter que assistir 3, 4 vezes até entender tudo que eu estou falando aqui. Até entender a relevância de você olhar tempos maiores, H1, M30 e M15, que você está sempre em cima, para entender que não pode pegar uma reversão, tá? Porque é perigoso, é perigoso. Então aqui eu tenho um desenho só para você entender, quer ver? Deixa eu abrir aqui. Olha só, retração, aqui em H1. Ó, aqui eu tenho as velas de 1 hora marcado. Lembra o pavio de 1 hora? Marquei. Tenho 2 pavios de 1 hora. Aí as velas anteriores estão deixando pavio. Pavio, pavio, beleza. Tá batendo com tempo de retração, 8h55 a 9 horas. 9 horas fecha a vela de H1. 9 horas fecha. Tá batendo com tempo. Aí o cara vai lá e fala, caramba, todos os filtros estão bons. Região é certa, o tempo tá ok, as velas estão deixando pavio. Mas esqueceu de olhar como tá a vela de 1 hora. Olha a vela de 1 hora. O pavio é maior do que metade do corpo. O pavio é maior do que o corpo inteiro. Olha o tamanho do pavio, olha o tamanho do corpo. Então essa vela ela pode fazer isso aqui. Deu para entender? Então, por isso que é muito perigoso entrar numa reversão. Se essa vela de H1 ela nasce aqui, vem até aqui, com as mesmas formas de entrada aqui, daria para entrar. Por quê? Porque ela tem o corpo e ela pode deixar o pavio. O problema é quando ela deixa o pavio e vai fazer o corpo. Ok? Então isso gente, tem que ficar... Assistam de novo, vocês estão tipo 10 vezes isso aqui se for necessário, tá? Até vocês dominarem isso. Cuidado com velas de reversão. E uma coisa muito importante. Quando que é reversão? Quando o pavio é maior do que metade do corpo. Olha o tamanho do pavio, metade do corpo está aqui. O pavio é muito maior. Quando tem um pavio assim, corpo é grande, imagina o corpo aqui bem grande, o pavio é aqui. Isso aqui não influencia, ó, ele não é maior do que a metade do corpo, então não tem problema nenhum. Tá top, você pode pegar a retração aqui sem se preocupar com tempos maiores. Isso aqui evita muito loss, tipo muito, vocês não têm noção. E até o pullback que eu falo para vocês, a gente não foca em tanto pullback, mas sim no falso rompimento. Aqui eu tenho um exemplo, ó. Imagina aqui, ó. Aqui já é outra parada, ó. Quando eu tenho
o corpo, imagina, todas as velas de H1 estão deixando pavio, todas. Aí, a última vela de H1 está fazendo um pullback. Lembra quando eu sempre falo, cuidado com o pullback em regiões de extremidade, em regiões fortes, porque em um tempo maior ela pode retrair. Agora você vai entender isso. Aqui eu tenho uma vela de H1 finalizando, é 10,57, ela finaliza às 11. Aí o pullback fez um rompimento muito bonito com velas de reversão, o cara vai achar que dá para comprar aqui. Não dá. Primeiro que eu quero que você foque só em falso rompimento. Já para você esquecer esse tipo de pullback. Enfim, só para você entender. Por que a gente vai esperar fazer isso aqui, ó? Por que a gente quer o falso rompimento? Por causa disso, ó. Imagina essa vela de H1 fechando, tá acabando. E aí acontece o rompimento e essa aqui tá fazendo isso aqui. Se a maioria das velas estão deixando pavio, e essa tem um corpo muito grande, é muito mais fácil ela deixar pavio também, igual as outras. Porque ela não está revertendo, ela tem um corpo muito grande, então uma hora ela vai corrigir. E aí o perigo de quem entra comprado aqui, achando que o mercado vai subir, é justamente ela fazer isso aqui, deixar pavio e o mercado fazer isso aqui. Por que a gente não pega pullback em regiões fortes? Porque em um tempo maior pode retrair. Por que eu não pego pullback em M5? Aqui. Porque lá em M30 a vela pode fazer isso aqui, jogando o preço para baixo. Por isso que o falso rompimento é muito bom, porque no falso rompimento a gente entra a favor da retração e do pavio em um tempo maior. Falso rompimento nada mais é do que uma retração em um tempo maior. É o próximo módulo, inclusive, do treinamento que você vai dominar pra caramba. Então, tá explicado tempos maiores, o que você deve conferir? M15, sempre. Cuidado com reversão, o perfeito é em sequência. Conferiu M15, tá tudo certo? M30 não está revertendo também? H1 não está revertendo também? E, como eu falei, se tiver um pouco de pavio, fica tranquilo. O pavio só não pode ser maior do que metade do corpo. Aqui tá tudo bem, o pavio vem até aqui, não é maior. O problema é quando o pavio é gigante, inclusive maior do que metade do corpo. Isso você tem que entender. Essa aula está mastigada para você. Você precisa assistir quantas vezes possível até você dominar tudo que eu falei, tá bom? Por favor. É nóis, tempos maiores influenciou pra caramba e tamo junto até a próxima aula, que provavelmente você já vai assistir agora, né? Ou daqui a pouco, não sei. É nóis, bora.